Felipe Neto, ao ser questionado pelas demissões, começa ali dizendo que não foi um dia fácil, foi um dia muito difícil. Só que em momento nenhum desse texto dele no Twitter ele responde a questão principal que muitas pessoas fizeram. Por que ele, que defende várias cartilhas ideológicas progressistas, demitiu em sua maioria, segundo seu próprio público, mulheres? Será que ele demonstrou ali uma autocontradição performática? Vamos entender mais sobre isso nesse vídeo aqui. Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje nós vamos então analisar a situação envolvendo a demissão ou corte de funcionários na empresa do Felipe Neto, né? Como vocês devem estar vendo aí numa notícia que está aparecendo na tela, recentemente a Netolab, que é uma das empresas, né, um dos investimentos do Felipe Neto, está passando ali por um corte de funcionários. Segundo as notícias, estaria passando por uma crise financeira. Acontece que a forma que o Felipe Neto falou sobre tudo isso gerou muita comoção na internet, as pessoas começaram a atacar ele. Comentários como vocês estão vendo agora, né, do pessoal xingando ele, questionando ele por que ele fez isso, muitas pessoas perguntando por que ele demitiu em sua maioria mulheres, né, e como que isso, levando em vista os ideais, as ideias que o Felipe Neto defende, aponta como que isso poderia ser uma certa contradição. Enfim, a gente está aqui hoje para falar um pouco sobre essa notícia, tá certo? Vamos então analisar retoricamente as palavras, os termos que o Felipe Neto utilizou para falar dessa situação, né? Como que ele justificou tudo isso. E lembrando, pessoal, peço que vocês não ataquem o Felipe Neto, muito menos qualquer pessoa da equipe dele. Esse vídeo é uma análise retórica, uma análise do texto que o Felipe Neto fez e não é um vídeo para atacar ninguém, tá certo? Dito isso, vamos começar a nossa análise, né? Tá aí o texto que o Felipe Neto publicou no Twitter para falar, explicar essa demissão que ele teve que fazer, esse corte de funcionários aí. Antes de tudo isso, um ponto que me chama muita atenção foi a forma que o Felipe Neto fez essa divulgação das pessoas que foram demitidas. Até onde eu pesquisei aqui nas últimas semanas, e muito menos agora, né, quando eu estou fazendo esse vídeo, até o momento não teve nenhum vídeo do Felipe Neto falando, né, olha, as pessoas que eu precisei desligar da minha equipe, as pessoas que se desligaram, etc. Não teve nenhum vídeo dele vindo aqui publicamente explicar para a audiência dele. A questão foi muito mais curiosa, do ponto de vista aqui do que eu entendi do material que eu recebi. Parece que as pessoas da equipe dele, né, que foram ali cortadas da equipe, como por exemplo uma das apresentadoras do canal dele, que estava sempre nos vídeos dele, a Samantha, né, parece que ela veio ali publicar nas redes sociais dela que já estaria se desligando da Netolab. Então parece que rolou primeiro uma comoção ali entre as pessoas da equipe e depois disso, ou um pouquinho depois, o Felipe Neto que veio se manifestar, mas ele veio se manifestar no Twitter. Então a estratégia, né, a forma que ele está fazendo de não chegar a público, não falar diretamente, parece uma tentativa de não gerar muito barulho, né, uma tentativa de omitir essa situação. Eu não quero que isso chame muita atenção, eu não quero vir aqui publicamente fazer um vídeo para explicar para vocês o porquê que eu demiti, etc e tal. Será que isso seria uma tentativa de esconder essa situação, né? Não dar brecha para ser atacado pela internet? Será que ele não gostaria ali, não estaria pensando em evitar demonstrar fraqueza? Não quer demonstrar para as pessoas ou até mesmo para o público, para o próprio público dele que está numa fase difícil, que está passando por uma fraqueza? Não sei, é um questionamento que fica aí para a gente. Mas agora sim, entrando no mérito de analisar o texto do Felipe Neto, né? Vamos começar aqui então com a nossa análise. Ele abre o texto dizendo o seguinte: texto direcionado aos fãs mais ativos do canal. Hoje foi um dia difícil, muito difícil. Não só por ver pessoas queridas dando adeus, mas por ter que, além disso, ver um mundo de ódio e teoria da conspiração por parte daqueles que dizem gostar do nosso trabalho. Muito difícil. Quero parar aí e já fazer uma análise, né? O Felipe Neto ele abre esse primeiro momento respondendo, mirando, né, as respostas dele estão mirando no pathos, que são um dos 3 pilares da retórica, né? O pathos, ethos e o logos. O pathos é o pilar emocional da mensagem, então é quando a sua mensagem gera emoção, quando eu faço ali um estilo, uma tonalidade, uma tônica no meu discurso para apelar mais para a sua emoção e menos para a razão.
Então quando ele começa dizendo, hoje foi um dia difícil, me vi ali em volta, rodeado por um mundo de ódio, ele tá querendo começar a te responder, né? Você que foi lá perguntar para ele sobre essas demissões, ele quer começar a responder você, mas apelando primeiro para sua emoção, para que você tenha uma visão emocional com ele. Então tem esse apelo emocional no início. E também já de início nesse trecho aqui, ele já usa o estratagema número 32 da obra de Schopenhauer, né? 38 estratagemas para vencer qualquer debate. Então ele já usa ali um estratagema para gerar uma persuasão ali nas pessoas que estão acompanhando ele. Estratagema 32 é: colhe um sentido ruim na frase, na alegação do seu oponente ou no próprio oponente. Então vamos lá, ele fala o seguinte, ó: além disso, foi muito difícil ver um mundo de ódio e teoria da conspiração por parte daqueles que dizem gostar do nosso trabalho, que são as pessoas que estão ali, uma parte das pessoas que são fãs dele que estão criticando ele. Então veja, ele já cola, qual é o selo que ele cola ali, né? O selo de teoria da conspiração. Então todo mundo que criticou ele já usa de início esse selo, né? Tá colando ali o selo teoria da conspiração. Lembrando que essa estratégia, ela visa desqualificar a mensagem por meio do selo que você cola por cima da mensagem. Então é como se ele dissesse: não precisa nem perder seu tempo vendo o que as pessoas estão falando de mim, essas pessoas que estão me criticando, porque é tudo teoria da conspiração. Então, quando ele vai lá e cola esse selo, né, que é o estratagema número 32, colhe um sentido negativo na frase ou na alegação de outra pessoa, né, de outro oponente, ele já está invalidando aquilo tudo. Olha, você não precisa nem entrar no mérito de ver o que estão falando sobre mim, nem vá lá pesquisar, porque é tudo teoria da conspiração. Então ele já usa esse estratagema aí. Vamos seguir o texto. Existem razões para eu não ter escrito nada, e a principal delas foi justamente para que isso não se transformasse em algo sobre mim, algo que sou comumente acusado de fazer e muitas vezes faço sem perceber. Tá certo? Então, ok, vamos avançar aí, vamos ver o que mais que ele tem a dizer pra gente. Na sequência ele diz então: o desligamento de pessoas tão queridas por vocês e por mim aconteceu por razões internas da empresa. E eu acho que essa é a maior dificuldade dos fãs entenderem. No fim do dia, a Netolab, né, a empresa, não é um grupo de amigos se divertindo. É uma empresa. E toda empresa passa por turbulências, momentos positivos, negativos, estáveis e instáveis. A minha vida financeira é uma coisa, a vida financeira da Netolab é outra. Ela precisa ser autossustentável e saudável. E, infelizmente, isso significa que em momentos de crise, cortes precisam ser feitos, por mais que isso doa e muito. Então vamos lá. A primeira coisa que ele está deixando aqui clara para a gente é que a vida financeira da Netolab é outra coisa. E não é a vida financeira dele, né, do Felipe Neto. Então ele está querendo deixar claro para o público dele que isso é um problema da própria Netolab. Mas vale a pena lembrar que a Netolab é um investimento do próprio Felipe Neto, né? Então, de certa forma, ela tem um retorno para o Felipe, sim, né? Uma vez que ele é o dono, o sócio majoritário, enfim, da Netolab. Então, apesar de não ser a vida financeira dele, a Netolab compõe parte da vida financeira do Felipe Neto como empresário. É a mesma coisa que eu falava, olha, metaforando, a vida financeira do Metaforando é uma e a vida financeira do Vitor Santos é outra. Eu tenho outros investimentos de fato, mas o Metaforando compõe parte da minha carteira de investimentos e, obviamente, compõe parte da minha vida financeira. Né? Então ele está querendo ali utilizar alguns termos para gerar uma certa confusão, mas no intuito de gerar um afastamento verbal, como se ele quisesse dizer, olha, o Felipe Neto, eu não tenho nada a ver com essas demissões. Isso daí é coisa da Netolab, isso é uma coisa da empresa. Eu, Felipe Neto, não tenho nada a ver com isso. Então, uma estratégia de afastamento verbal, tá certo? É uma estratégia que é utilizada e reconhecida segundo o protocolo SCANS da Behavior Law como C3, tá certo? É o afastamento verbal, ok? Outro ponto aqui, que foi um dos pontos que mais gerou muitas críticas, né? Muitas pessoas ali reclamaram, vocês devem estar vendo algum print na tela agora, mas justamente as pessoas questionaram o Felipe Neto sobre essa frase dele, né? No fim do dia, não é um grupo de amigos se divertindo, a Netolab na verdade é uma empresa, então ele está querendo dizer, olha, isso aqui é uma empresa, né? Não tem por que vocês ficarem aí aflitos, enfim, é normal o corte de funcionários e de fato eu tenho que concordar com o Felipe Neto nesse aspecto. O corte de funcionários, a tomada de decisão, a turbulência, a crise, tudo isso faz parte da vida e da jornada de um empresário. Isso é fato. Tá? Isso eu concordo com o Felipe Neto nessa fala. Se você quiser aprender técnicas de persuasão, manipulação, estratégias verbais para convencer os outros, você precisa participar do nosso evento gratuito O Poder da Manipulação. Serão 3 aulas gratuitas ao vivo que irão rolar aqui no canal Metaforando. Para destravar o seu ingresso é fácil, basta clicar no primeiro link aqui na descrição desse vídeo, se inscrever e eu te vejo por lá.
Continuando aqui então, agora a gente tem que entender o que as pessoas estão questionando ele para entender a veracidade disso. Quando você faz a comunicação com o seu público na internet, enfim, quando você é uma figura pública, o público ele vai se orientar, ele vai ter a percepção de você de acordo com aquilo que você mostrar. A gente consegue selecionar coisas da nossa vida para mostrar para o público porque a gente quer uma percepção, né? E o público, obviamente, vai ter aquela percepção de você. Isso faz parte do seu ethos, é a sua imagem, é a sua credibilidade como uma figura pública, como um orador, né? O Aristóteles vai falar pra gente no seu tratado há mais de 2000 anos, chamado A Retórica. 3 coisas compõem a nossa figura como orador, né? Nossa capacidade de ethos, patos e logos. Então, o ethos é a sua imagem, né? Então, a forma que eu me apresento para você, as roupas que eu estou utilizando, as credenciais que eu apresento aqui quando eu falo eu sou perito, judicial, etc e tal, eu quero que você tenha uma percepção específica de mim. Eu poderia virar para você e falar outra coisa, eu poderia selecionar outro recorte da minha vida e mostrar para você. Falar, olha, por exemplo, eu sou o Vitor, eu sou instrutor de esgrima medieval, de espada longa, de fato eu sou mesmo, e eu sou campeão brasileiro em sabre medieval. Então, eu poderia apresentar isso para você, você ia me perceber de uma outra forma, mas eu recorto as coisas da minha vida que eu quero mostrar para você, então eu não preciso te informar isso, eu te informo que eu sou perito, tenho formação específica para exercer a função, sou registrado junto ao TJSP, etc e tal. Essas informações porque eu quero que você me perceba como uma figura de autoridade na área da comunicação e na área da persuasão, que é o que eu estou aqui te explicando, te ensinando. Então, aquilo que é percebido pelo público, obviamente tem em grande parcela a culpa nossa, a culpa do criador. O criador recorta aquilo que ele quer mostrar para o público. Ele poderia mostrar a vida inteira, mas ele recorta e mostra especificamente aquilo que ele quer. Nesse caso, as pistas, as evidências sociais que o Felipe Neto forneceu ao longo desses últimos 5 anos não foram evidências da Netolab como uma empresa, né? O Metaforando é uma empresa também. Eu tenho as questões empresariais, tenho os funcionários aqui, tem pelo menos 10 funcionários, né, 10 pessoas da nossa equipe que dependem de mim para poder viver, ter as suas contas ali em dia, se alimentar, pagar o aluguel, enfim. Mas eu não venho expor esse lado para vocês, eu apresento apenas o Vitor, né? Eu mostro para vocês apenas o Vitor. Então o Felipe ele decidiu expor como sendo um grupo de amigos, ele recortou modelos ali, né? Ele utilizou talvez referências de séries de sitcom, como por exemplo Friends, How I Met Your Mother, enfim. Mas essa foi a percepção gerada, a percepção imaginada de se obter com o público. Se eu quisesse que o público entendesse isso como uma empresa, a forma de recortar a realidade seria diferente. Eu deixaria claro, eu usaria um linguajar um pouco mais técnico, mais teórico, como é o caso do Metaforando. Eu não venho aqui falar, olha pessoal, somos todos uma mesma família, e aí o que vocês falarem, eu estarei sempre concordando, vamos lutar. Não, eu trato vocês de forma respeitosa, né? Mas sempre deixando claro que nossa tratativa aqui é em relação ao conteúdo. Eu quero que você saia influenciado, bem alimentado do conteúdo que eu tenho para te passar, para que você use na sua vida real, na sua vida pessoal. Eu não tô aqui dizendo, olha pessoal, vamos ser melhores amigos, nem nada do gênero, né? Então a forma que você fala, os recortes de realidade que você faz, aquilo que você decide mostrar, é sim responsável. Existe ali a sua parcela de responsabilidade na percepção que o público vai ter de você. Então, nesse aspecto, eu não concordo com o que o Felipe Neto disse. Olha, é só uma empresa, né? Não é um grupo de amigos. Você não forneceu essas evidências ao longo dos anos, não é, Felipe? Não estou fazendo um ataque nem nada, só estou dizendo assim, não faz sentido você ficar surpreso, né, ou clamar ali um certo desconforto pelo público não gostar dessa decisão e pelo público enxergar vocês como um grupo de amigos. Tem várias evidências aí dizendo que a Samantha, que foi desligada, tinha até um quarto que ela tinha reservado para ela na casa do Felipe Neto. Isso são os fãs dele que estão falando, né? Que sempre que ele teve problema, essa Samantha apoiou ele. Isso, como os fãs sabem disso, provavelmente deve ter sido exposto publicamente. Então, olha o tanto de recorte da realidade que você está expondo. Você não pode ficar surpreso se amanhã ou depois a pessoa ficar ali indignada, porque essa é a imagem que você mandou para ela. A mesma coisa se eu ficar indignado com vocês, falar, olha, pessoal, não é para vocês usarem microexpressão facial na vida de vocês, tá? Para vocês realmente usarem isso. Não é porque eu tô aqui falando em todo vídeo de expressão facial, de gesto, de linguagem corporal. Não é porque eu apresento livros, artigos, que eu vendo o curso e que você tem que usar isso na sua vida real. Claro, você não deve usar, porque vai que você usa e se dá mal, entendeu? Se você tá usando, isso é um problema seu que quer usar isso na sua vida. Eu não tô dizendo que você tem que usar. Então não existe essa relação, né? A gente tem que ter ali a hombridade de vir a público e reconhecer e falar, olha, tudo bem, reconheço que vocês ficaram incomodados, mas infelizmente a realidade é essa.
Tá, isso é uma coisa, ok? Vamos avançar aqui o nosso texto, que tem mais coisa para falar. Em seguida ele diz então: o que eu não aceito e jamais vou aceitar são as ofensas às pessoas ao meu redor. Ler tudo que eu li hoje me fez repensar muito sobre que tipo de fã eu tô cultivando. Ainda que o amor da maioria já tenha vencido o ódio da minoria, essa minoria me assustou. Atacarem a Ju, acredito que seja a namorada dele, é uma covardia nojenta de gente que passa a vida toda baseada em fofoca e futilidade. Então acha que no primeiro sinal de adversidade precisa apontar dedos. Deixando claro que aqui eu também concordo com o Felipe Neto, né? Atacar a namorada do cara não tem absolutamente nada a ver com a situação, né? Eu concordo completamente com ele aqui. Não há sentido, sei lá, atacar a namorada do cara. A sua reclamação é com ele, você tem que tratar com ele. Aí ele fala assim: eu entendo todo o ódio direcionado a mim. Se a empresa precisou passar por cortes, a culpa é minha e eu mereço cada ofensa. Gostaria que fosse diferente, que a empresa apenas contratasse e jamais demitisse ninguém. Mas não dá para ser sempre assim. Se a Rede Globo, que fatura 15 bilhões por ano, passa por inúmeros momentos de corte de pessoal, como que eu poderia sonhar em nunca ter de passar por isso? Ainda assim, culpa minha e aceito as ofensas, né? Aqui é interessante, né? Pode ver que toda hora ele deixa claro, né? A empresa, então sempre dando esse tom de afastamento. Mas ele também usa vários pronomes pessoais dizendo a culpa é minha, mais de uma vez ele fala culpa minha, enfim. Dá pra ver que ele demonstra assim maturidade nesse aspecto aqui, em falar em reconhecer a culpa. Agora, o recurso que ele utiliza no argumento aqui, ó, se a Rede Globo, isso aqui é interessante, se a Rede Globo, que fatura 15 bilhões por ano, etc e tal, blá, 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 que dirá eu, né? Então a estratégia que ele está utilizando é uma estratégia de argumento por autoridade. Então eu cito uma autoridade na minha argumentação para evocar a verdade no meu ponto, né? Então é como se aquela autoridade, aquela figura reconhecida validasse o meu argumento. Então é uma figura que todo mundo conhece, é a Rede Globo. Eu vou lá e falo, olha, a própria Rede Globo, gigante, que fatura 15 bi por ano, demite, eu também tenho que demitir. Para que o público olhe para isso e por meio desse argumento de autoridade eu olhe e fale, pô, realmente, não, o Felipe tá falando faz sentido, né, pô? A Globo precisa, então ele também vai... Então eu tô clamando uma autoridade para validar o meu ponto, né? Isso não é uma falácia, é uma estratégia de argumentação em si, mas esse recurso que ele está fazendo, né, colocando um exemplo, uma comparação ali, é um argumento por autoridade. Ele vai lá e traz uma empresa grande e também ao mesmo tempo fazendo ali um argumento por analogia, que é o famoso argumento por comparação. Se a Rede Globo quer, a Rede Globo demite, logo eu também tenho que demitir. Então, ao mesmo tempo que ele apresenta um argumento de autoridade, ele também apresenta uma analogia, um argumento por analogia, tá certo? Vamos avançar aqui. Por fim, ele fala, e não foi só a Ju, a namorada dele, que foi atacada, né? Muito ódio foi direcionado ao Pacini, deve ser uma pessoa lá do grupo, ao Bruno, outros integrantes da empresa e até mesmo a Aline. Que coisa doentia, que comportamento horrível, isto eu não vou tolerar. E as mensagens serão analisadas pelo jurídico. Direcionem o ódio para mim, parem de atacar quem está do meu lado, covardes. Ele termina então com essa tônica de auto-sacrifício, né? Olha, se há alguém que precisa, que merece os ódios, mandem para mim, mas não mandem para outra pessoa, seus covardes, né? Essa é uma estratégia muito comum em narrativa, quando a gente fala assim, uma narrativa para ela convencer um público, para ela gerar empatia com o público, ela precisa de um herói, de um objetivo desse herói, né, uma ideia, e ela precisa de um vilão. Se você estruturar todos os filmes que fazem muito sucesso, que são ali um grande hit de bilheteria, eles não fogem a essa regra. Eles têm ali um ou mais heróis, existe uma missão, né, um objetivo desses heróis, que geralmente é um objetivo benéfico, um objetivo que vai ajudar muitas pessoas, e existe um vilão. E o Felipe condensa isso nesse argumento, né? Olha, eu sou a pessoa, né? Eu sou a pessoa, meu objetivo, né? Meu objetivo é tornar a equipe, tornar esse convívio na equipe bom para todo mundo que está na equipe, então para o Bruno, para a Ju, que é minha namorada, etc e tal. E o vilão são essas pessoas da teoria da conspiração que descarregam seu ódio. Então ele consegue, no fim do texto, deixar claro para a gente isso. Existe um vilão, existe um herói, uma missão, e eu estou aqui de maneira heróica, me auto-sacrificando. Direcionem o ódio de vocês para mim. Então, essa é uma estratégia que gera uma grande empatia para o público que está lendo. Muitas pessoas podem ler isso e pensar, nossa, olha como o Felipe, assim, eu posso até discordar dele, mas olha que cara preocupado, que cara consciente, ele está literalmente se colocando na frente dos outros, dizendo, mandem seu ódio para mim, eu seguro, né? Então, ele passa uma ideia de autossacrifício. E a gente pode, obviamente, fazer uma reflexão sobre isso. O que você que está vendo esse vídeo acha que é mais
é um autossacrifício de fato mais digno, um autossacrifício de fato mais correto. Eu verbalizar, eu escrever um texto dizendo estou me autossacrificando por você, ou eu de fato ir lá e me autossacrificar sem que eu escreva isso. Eu vou lá e arrisco fazer mais um ano, mais um semestre, mesmo ganhando menos, começo a tirar a grana da minha conta pessoa física, porque eu acredito no projeto, então começo a tirar a grana da minha conta, porque eu sei que as coisas vão melhorar, a gente vai conseguir mudar isso, e eu vou pagando essa grana pra você, eu vou tomar um prejuizinho aqui, mas eu sei que lá na frente vai dar certo. Por hora, eu vou aqui me sacrificando para que você não pague o pato. Para que você não fique sem emprego, você não tenha que começar do zero. O que é mais autossacrifício? Isso aqui ou eu escrever um texto na internet dizendo estou me autossacrificando por você? Aí eu deixo aí pro público pensar e refletir, Nós temos ali então, pessoal, um texto, que foi publicado, como eu falei para vocês, um pouquinho antes do Felipe Neto mandar esse texto dele no Twitter. Essa pessoa que vocês estão vendo na foto aí é a Samantha, que até então trabalhava, era uma pessoa bem conhecida ali da equipe da Netolab. Então a Samantha foi lá e postou um texto assim que ela foi desligada da equipe. E nesse texto, pessoal, algumas coisas chamam a atenção. Ela vai falar que a Netolab foi o lar dela por 5 anos, quando ela chegou lá, ela começou a construir uma coisa do zero, que ela construiu a base e tal, etc e tal. Ela vem com essa argumentação, e aí uma coisa que me chamou a atenção é que em momento algum desse texto, nesse primeiro momento dela, num momento ali até mais emotivo, que ela tá ali trazendo a emoção mais espontânea, porque em teoria ela acabou de ser desligada e veio falar sobre isso na internet, então um momento onde a emoção está mais fresca, mais recente. Em momento algum ela fala do Felipe Neto, ela cita o Felipe Neto nominalmente. Queria agradecer o Felipe Neto pela oportunidade, ou queria agradecer o Felipe que foi uma pessoa que soube reconhecer o meu valor, etc e tal. Você não vê esse agradecimento aqui, tá certo? Esse agradecimento não existe e sequer o nome do Felipe é mencionado. E ela coloca uma série de fotos aqui também, na sequência, e você não vê em nenhum momento uma foto do Felipe Neto, tá? Você vê apenas as fotos dela na empresa, na Netolab, em gravações, você não vê foto dela com o Felipe. Então esse é um ponto que já chama a atenção no primeiro momento, que poderia talvez nos dizer assim que o rompimento, a separação talvez não tenha sido tão positiva assim. E lembrando, pessoal, que eu tô trabalhando com informações que foram enviadas, tá? Eu não fiz uma pesquisa vasta, porque às vezes alguém que tá vendo esse vídeo fala assim, não, Vitor, mas ela fez uma série de publicações apenas com a cara do Felipe agradecendo ele assim que ela foi desligada. E pode ser que eu não tenha visto isso. Faço aí então uma meia-culpa caso isso aconteça, mas até então eu tô trabalhando com o que eu tenho acesso, com o que foi enviado para mim pelo público quando me pediu essa análise, e essa é a matéria que tá lá, essa é a publicação, a postagem que tá lá no Instagram dela. Depois dessa publicação, uns 2 dias depois, ela foi lá e postou algo agora sim, mais recente, mais atual, agradecendo ali os inscritos dela por ter chegado na marca de 1 milhão de seguidores, 1 milhão de inscritos, seguidores, enfim, no Instagram. E aí sim, nessa publicação mais recente, ela fala o nome do Felipe, ela fala assim, falei um pouquinho nos stories, etc e tal, quando comecei a trabalhar com o Felipe, que foi quem abriu as portas do mundo digital para mim, eu não tinha a intenção de criar conteúdo, enfim, até minha forma de consumir conteúdo era errada, etc lá. Aí ela fala as coisas que foram acontecendo naturalmente, meu trabalho lá me ensinou muito. Perceba, ela cita o Felipe Neto, mas novamente, ela só fala do Felipe Neto para apresentar um fato, uma coisa que é de conhecimento de todo mundo, que de fato ela só foi ser apresentada e foi conhecer o mundo de produção digital quando ela começou a trabalhar com o Felipe. Então ela fala, olha, quando eu comecei a trabalhar com o Felipe, que foi quem abriu as portas do mundo digital para mim, eu não tinha muita intenção de criar conteúdo. Ela falou um fato, olha, o Felipe foi quem abriu as portas para mim. Eu tava ali e tal, etc e tal. Não há um tom de gratidão, perceba, eu não estou dizendo aqui, eu queria, quando eu comecei a trabalhar com o Felipe, que graças a ele eu conheci esse mundo digital. Não tem um tom de gratidão, não tem ou se tem esse tom, ele é muito fraco, ele não fica pronunciado no discurso dela. Olha, eu queria agradecer o Felipe Neto, que graças a Deus, enfim, eu conheci ele, ou graças a ele, quando eu comecei a trabalhar com o Felipe, que foi graças a ele que eu conheci esse mundo, então não há esse tom de gratidão, pelo menos não é perceptível. Será que talvez as coisas não terminaram tão bem assim? Será que talvez haja alguma questão negativa da Samantha com o Felipe, das pessoas ali? Eu não sei, não tem como a gente aqui de fora saber, quem sabe apenas eles. A nós que estamos observando a situação cabe apenas a conjectura, conjecturar sobre o assunto e analisar então aquilo que a gente tem disponível, tá certo? E por fim nós temos uma questão que foi muito perguntada pelas pessoas, Por que o Felipe defende, algumas pautas progressistas, e apresenta todo esse discurso nas redes sociais dele? Por que ele demitiu apenas, em sua vasta maioria, mulheres, segundo o próprio público dele? Eu não sei a veracidade dessa afirmação, tá? Não tô botando a mão no fogo por essa afirmação. O que é isso,
Pessoal, o máximo que a gente pode falar é que isso aparenta ser uma autocontradição ou uma contradição performática, que é quando o sujeito, por meio das atitudes dele, demonstra uma contradição com aquilo que ele verbaliza, com aquilo que ele advoga. Como a gente já falou aqui no canal, isso costuma ser um grande indicador da falta de compromisso com aquelas ideias, com aquilo que você defende. Então eu vou lá e falo, olha, veja bem, as mulheres, etc e tal, são fragilizadas, elas ganham menos que os homens, etc. Eu venho aqui e apresento isso para vocês, e aí algum momento depois, um tempinho depois, você me vê demitindo as mulheres da minha equipe. Não faz muito sentido. Então, essa falta de comprometimento, essa falta de demonstrar, né, sinais que possam comprovar que você se preocupa com aquela causa, isso chama muita atenção, né? A contradição performática ela acaba chamando muita atenção e evidentemente o público olha para isso e traz esses questionamentos, e aí com razão o público questiona isso, né? Mas bem, então pessoal, são alguns questionamentos que a gente pode trazer aqui para falar desse caso do Felipe, não é mesmo? Mas e você que está vendo aqui esse vídeo, qual é a sua opinião? Quero saber, deixa aqui nos comentários o que você acha desse caso, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo aqui, tá certo? Muito obrigado, vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.